Estamos de volta e acesse nosso site istoamanaus.com.br. Bom, dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com seus pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau e agora uma mistura perfeita, bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Mas a Adega do Bernardino é só bacalhau? Não, você tem um cardápio variado. Também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis e franceses. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396. E neste bloco, vamos conversar com a contadora Sandra Souza do Nascimento. É só conferir. Muito boa tarde para vocês da nossa NET Cidade, onde nós estamos todas as quintas-feiras, às 17h30. Muito bom dia para vocês da nossa Band Manaus, onde nós estamos todos os sábados, agora no horário de verão, estamos entrando às 8 horas da manhã. Então você tem que acordar um pouquinho mais cedo para assistir o programa. Nós estamos mais uma vez no Tropical Hotel. Tropical, sem medo de errar, um dos maiores centros de lazer do Norte e Nordeste, um dos maiores centros gastronômicos do Norte e Nordeste, um hotel de dimensões imensas, onde você tem o aconchego de um bom produto, o aconchego de uma boa comida, um bom bate-papo, sem falar nas belezas naturais. O Tropical hoje incrustado totalmente nas matas aqui, onde você tem o verde como sua verdadeira essência, e sem falar nas instalações. Tropical passando por uma modernidade muito grande, já se preparando para a Copa do Mundo e oferece para você um cardápio regional agora também, regrado a uma boa música, regrado a um bom bate-papo, enfim, tudo de bom acontece no Tropical Hotel, é só conferir. Nós estamos com a Sandra Souza do Nascimento, nossa contadora, que tem o seu escritório na rua B32, casa 811, Conjunto a Juricaba, telefone 3653-0554. Sandra, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Eu queria saber o seguinte, porque sempre que troca um contador, aparece um monte de coisas erradas e aquela parafernália toda. Olha, infelizmente existe contadores e contadores, né? Mas a lei não é uma só, Sandra? A lei é uma só, mas não são todos os contadores que seguem essa mesma lei, né? Por exemplo, tem contador que na verdade se diz contador, mas nem formação tem. Começa por aí, né? E às vezes os próprios clientes confiam demais, eles se sentem na liberdade e acabam relaxando com a empresa. Quer dizer que os erros são erros conscientes? São, com certeza. Assim como nós temos consciência do que nós fazemos certo, muitos têm consciência do que fazem errado, com toda certeza. Às vezes é falta de estudo, mas ao mesmo tempo tem gente que faz muita coisa por consciência. Meu Deus, aí é complicado, né? Com certeza. Bom, e quais são então os cuidados que o empresário tem que ter na hora de contratar um bom contador? Porque normalmente quem tem, quase sempre o empresário, o dono de uma microempresa, o dono de uma média empresa, ele não tem muita formação de contabilidade, quer dizer, sabe-se o grosso do grosso. E o que ele tem que ter assim de principal? Que ele, olha, isso aqui você não pode deixar de saber quando você for contratar um contador. Olha, primeiro ele não pode deixar de saber, acima de tudo, o que ele tem que pagar. Data de vencimento, saber por que está pagando aquilo. Tem que interagir um pouco com o contador, assim como o contador também tem que ter esse interesse de chegar com o cliente e dizer, olha, todo mês você vai pagar isso, você vai ter essa despesa para pagar tal dia, né? Sempre se preocupar, um se preocupar com o outro, né? Mas nunca o cliente deixar à vontade do contador, porque principalmente esses contadores que trabalham por conta própria, tem muitos clientes, um sempre acaba passando batido, infelizmente. Bom, o que eu percebo é que a finalidade, gente, é de trazer a Sandra, é para que vocês, empresários, que nós sabemos que nesse segmento nós temos um público bastante grande, é saber ter pelo menos o mínimo para vocês se situarem dentro da coisa. E isso é muito importante, porque, como eu sempre falo lá nas aberturas do programa, é que
A vida da empresa depende do seu contador. Por que, Sandra? Porque toda a documentação da empresa é entregue na mão do contador. Ele sabe tudo o que passa dentro de uma empresa. Quanto o empresário vendeu, quanto ele gastou. E isso somos nós que temos que controlar para que o empresário não se prejudique. É por isso que a gente diz que a empresa é a vida do contador. Sandra, e a outra coisa que também que é sempre um nó na garganta dos empresários é o fator imposto de renda. Existe uma tabela ainda, como diz, como é que o imposto é gerado? Como é que o imposto é recolhido melhor? É pelo lucro do empresário? É pelo que ele declarou? Como é que funciona? É pelo faturamento da empresa, né? Falando da empresa em geral, é pelo faturamento. O que a empresa faturou no mês é feito uma série de impostos, né? Tudo isso em percentual estipulado pelos órgãos federais, estaduais, municipais, né? Por exemplo, hoje nós temos o Simples Nacional, né? O Simples Nacional veio para facilitar os empresários de menor porte, o pequeno porte, as microempresas, né? Com umas alíquotas menores. Foi uma unificação de todos os órgãos para um imposto só e para pagarem um pouco menos, porque existia muita gente trabalhando sem empresa justamente por não poder pagar imposto, porque a tributação no país é muito alta, né? E são os mesmos impostos no Simples Nacional com uma empresa normal? São os mesmos impostos com alíquotas menores. Por exemplo, quem não é do Simples Nacional, o ISS se paga 5%. No Simples Nacional, tem uma alíquota, vamos supor, né? Isso, tem uma tabela do Simples, um prestador de serviço, começa pagando na alíquota de 5%, todos os impostos. O ISS embutido dentro desses 5% é apenas 2%. Aí tem PIS, COFINS, impostos da Receita Federal, impostos estaduais, impostos municipais, que é o ISS. E qualquer pessoa pode entrar no Simples Nacional, Sandra? Não, existem algumas empresas que não podem. Você pode dar pelo menos um ou dois exemplos? Olha, as empresas que não podem entrar são as empresas de representação, independente de qualquer situação. Representação, qualquer produto, distribuição, isso, produtos agropecuários, algum tipo de representação que você venha pegar de fora, principalmente de fora, você não pode entrar no Simples Nacional. Agora já empresas pequenas podem, tipo laboratórios, comércios em geral, mercadorias em geral, pet shop, alguns consultórios, né? Essas pessoas que já têm um faturamento menor. Bom, a nota fiscal eletrônica, Sandra, veio facilitar a vida de vocês ou isso aí não cheira nem fede? Não, com certeza facilitou muito, porque primeiro que o talão de nota fiscal não acaba na eletrônica, né? Então você tem o tempo todo. O único problema é que é feito online e se você não tiver com internet, infelizmente você não emite. Ou seja, a nota é emitida na hora, no sistema, tanto prefeitura como você faz, a nota fiscal é emitida direto no sistema da prefeitura, vamos supor, né? Ela é emitida na hora, já sai com hora, com data, com tudo, e facilitou porque não existe mais sonegação. Ou seja, também o cara vai ser obrigado a contratar um contador, porque digamos que um cara que tem um comércio lá numa zona periférica e não tem internet, aí ele não vai ter como emitir a nota. Então, exatamente. Ele vai ter que fazer via contador. Exatamente. Eu quero lembrar, gente, que a Sandra tem o seu escritório na rua B32, casa 811, conjunto a Juricaba. Telefone 3653-0554. Sandra, para a gente encerrar então, aqueles ainda que andam mais ou menos assim, meio em cima do muro, que não sabe se capa um imposto aqui ou capa outro imposto ali, qual o conselho que você dá? O conselho é trabalhar direitinho, porque hoje os órgãos já são muito, é tudo muito mais fechado, né? Porque como eu te falei, nós somos obrigados a fiscalizar as empresas que a gente trabalha, porque se hoje dá um problema numa empresa, não é só a empresa que se prejudica, o contador vai junto. O contador é punido também? O contador hoje é punido também. Oh, que bom, hein? Que bom. Aí pelo menos a gente não fica só na cadeia. Exato, mas é justo. A gente vai fazer uma coisa e você vai ser punido? Não, os contadores também devem ser punidos, eu concordo com isso, né? Então, por esse motivo, nós hoje somos obrigados a trabalhar direito. Ensinar os clientes a não sonegar,
entendeu? A trabalhar direitinho, a declarar o que realmente é. Mas ainda com a nota eletrônica, com toda a informatização, ainda é possível Só é possível porque existe gente que não quer emitir nota. O comércio vende e não emite nota. Hoje é a única maneira que se tem de sonegar. Realmente eu sei que a nossa carga é muito árdua, eu sei disso e eu passo por isso, porque a gente também tem que emitir nota e eu sei que os impostos são grandes, mas a multa é muito mais pesada. Então, aconselho a vocês, se você que não tem ainda um contador, recomendo a Sandra, porque já... Quantos anos já, Sandra? Eu trabalho há 19 anos. Não, digo com a gente. Gente, eu acho que um pouco mais, porque na verdade... Porque já vem da sua mãe, isso, né? É de mais de 19 anos que a gente está junto e sempre com muito saudável o nosso relacionamento e a gente tem hoje já um laço até de amizade. Mas, mais uma vez, lembro a vocês que a Sandra tem o seu escritório na rua B32, casa 811, no Conjunto Ajuricaba. Telefone 3653-0554. Sandra, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. Nós hoje estamos no maior centro gastronômico, cultural, turístico e de lazer do Norte e Nordeste, que se chama Tropical Hotel. Nos encontramos então na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade e sábado, às 9 horas, na sua Band Manaus. Até lá!